o título da mensagem, Pra Frente Fiéis. Esse é somente o título. Nós vamos entender por que tem esse título. Nós aprendemos na última, ou na primeira mensagem, né, na mensagem anterior, de Filipenses, que o capítulo 1 fala sobre a verdade do Evangelho de Jesus. Nós precisamos ter na nossa mente verdades que estejam dominando o nosso pensar, para que o nosso agir seja Jesus, seja para a glória de Deus. Então, se não tiver aqui, não vai estar aqui, não vai estar nas palavras, não vai estar nas suas reações. Precisa estar aqui. Uma das verdades, o capítulo 1 fala que a verdade, a primeira verdade que deve estar dominando o seu coração, a sua alma, o seu pensamento, a verdade do Evangelho de Jesus, para que você possa ser um instrumento de Deus para o progresso da alegria e da fé, para que quando você, como as crianças, saem para brincar, que vocês estejam colaborando para que as outras crianças também brinquem e tenham alegria e possam crescer ali no seu desenvolvimento. E o seu irmão pode crescer na fé. Então seja um instrumento para que o seu irmão exulte de alegria em Cristo, a ponto de transbordar. Não é só ficar alegre, é transbordar de alegria em Cristo. Caso isso não esteja acontecendo, o seu viver, o meu viver ainda não é Cristo, irmão. Se perto de você ainda não há pessoas exultando a ponto de transbordar em Cristo, da alegria em Cristo, o seu viver. Não é que ele lá, ele é ruim. Mas ele não tem liga para Deus. O seu viver ainda não é Cristo. Você precisa crescer nisso. A verdade do Evangelho precisa estar na sua mente, para que você possa desfrutar dessa alegria, de falar como Paulo. O meu viver é Cristo. A verdade central do capítulo 1, o anúncio do Evangelho pelos seus colaboradores do Evangelho, progride em qualquer situação. E aí nós vamos ver Paulo, os Filipenses, Timóteo, todos aqueles que estão citados aqui no capítulo 1, mostrando que o Evangelho está progredindo, não importa a situação daquelas pessoas. Nós vamos ver hoje, nessa mensagem central, que a verdade do Evangelho liberta os fiéis de si mesmo. Nós estamos presos em nós mesmos, no nosso próprio pecado, como as crianças responderam aqui. A gente sai para brincar, de repente estamos brigando. Por quê? Porque o pecado nos prende. Mas o Evangelho liberta o fiel, liberta de si mesmo. Para que a verdade do Evangelho liberta o fiel de si mesmo? Por que o Evangelho vai libertar você e a mim? Existe uma finalidade. Nós vamos descobrir hoje 4 resultados da libertação que a verdade realiza na vida do fiel. Primeiro, o Evangelho que está em Jesus liberta os fiéis para serem participantes progressivos da graça de Deus. Versículos de 1 a 11. O Evangelho é a verdade que liberta o pecador da escravidão do pecado, isso você já sabe, mas não é só uma libertação de estar escravo do pecado, agora você não é mais. Ele liberta, mas torna o fiel escravo, servo de Jesus Cristo. Então você deixou de ser escravo do pecado para ser escravo de Jesus Cristo. Paulo e Timóteo, eles se apresentam aqui nesta carta, logo no início, aos Filipenses, eles se apresentam como servos de Cristo Jesus. E se dirigem a todos os santos em Cristo que estão lá em Filipos, com os bispos e diáconos. Mantenha aí a Bíblia aberta e você vai acompanhando. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Então ele começa agora no versículo 3 agradecendo aos filipenses, porque eles são colaboradores do Evangelho, desde o primeiro dia até o dia atual que Paulo estava escrevendo ali. Final do versículo 5. Paulo deixa claro aqui que não era para eles somente, mas a graça de Deus. Não era eles somente, mas a graça de Deus. Não era que eles estavam realizando, mas a graça de Deus, porque Deus, o próprio Deus, tirou
eles das trevas, por meio do Evangelho, e utilizando o próprio Evangelho, Deus usa a graça do Evangelho para continuar essa obra até o dia de Cristo. Versículo 6. Jesus, ele consumou a obra. Quando Jesus termina a sua obra ali na cruz, morrendo a morte eterna, separando-se de Deus, quando termina aquelas horas de aflição, Jesus clama, ou exclama, tetelestai. Jesus terminou, consumou a obra redentora. Mas nós ainda não estamos usufruindo essa obra plenamente. Jesus terminou a obra, já venceu a morte. Quando ele terminou ali, ele venceu a morte. Aí depois ele morre fisicamente. Mas ele não permanece, por quê? Por isso que ele ressuscita, o primeiro que ressuscita para uma vida gloriosa. Por enquanto ele é o único que ressuscitou. Porque a morte agora não segura mais. A morte física não consegue segurar eternamente aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a graça de Deus, quando Paulo refere-se aqui no versículo 6, a boa obra, ela começou pela iniciativa de Deus na vida de cada um dos seus filhos. Foi Deus que tomou a iniciativa. Eles foram feitos filhos de Deus pela vontade do próprio Deus. João 1, 12, 13. Homens e mulheres, pecadores, que vêm diante do Senhor e reconhecem que eles não são merecedores. Percebem pela palavra de Deus, têm os olhos abertos. Eu não sou merecedor, eu sou miserável. Nenhum momento da minha vida houve em que eu pudesse dizer que mereci algo de Deus. Então eles receberam de graça a graça de Deus. Embora para que Deus operasse a boa obra nos seus filhos, Deus não poderia simplesmente operar a obra aleatoriamente, sem nenhum critério. Para que isso acontecesse, a ira de Deus precisava ser propiciada. E ela foi propiciada na morte de Jesus na cruz. Não a morte física, a morte eterna que ele sofreu por nós ali na cruz. Se Jesus não tivesse feito essa obra, Deus não poderia realizar essa obra. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Portanto, cada um dos salvos em Cristo Jesus, cada um deles recebeu a graça de Deus. Não importa o que você ainda pense a respeito de determinado irmão ou irmã. Eles receberam, como você, a graça do nosso Deus. A graça de ter o estado totalmente transformado. Deixando o estado de morto para a eternidade da vida. Deixando de estar nas trevas para habitar na luz. Deixando a escravidão do pecado para a liberdade de glorificar a Deus. E deixando o individualismo e entrando na família de Deus. Assim, o novo filho de Deus começa a se perceber. Ele começa a olhar para si, olhar para os seus irmãos, perceber participante de uma comunidade onde o Senhor Jesus é o centro. E a participação da graça de Deus é compartilhada com os irmãos, mas sempre com Jesus no centro. Isso quer dizer que nele estamos ligados. Em Jesus estamos ligados. Todos estão ligados, não importa a circunstância. Seja na prisão física, é o que estava acontecendo com Paulo, que aparentemente nos tira a liberdade. Seja recebendo certa consideração, uma certa liberdade para apresentar os argumentos de defesa ou proclamar a verdade. De repente você pode estar num contexto que você tem essa liberdade de falar sem que alguém até prenda você ou não permita que você fale. Ou uma situação aparentemente, podemos dizer, melhor. Você está num ambiente que você tem toda a liberdade para proclamar o Evangelho, de maneira que quem quer que queira possa verificar e avaliar a verdade
abertamente. Fala para mim aí. Deixa eu ouvir. Pode falar, eu vou avaliar. Pode falar, que eu vou verificar. Me ensina. Se você vive numa circunstância dessa, ou você de repente tem que estar numa circunstância que pode até ser preso fisicamente por não poder falar, não importa. Todos nós estamos ligados a Cristo. Nenhuma circunstância nos separa de Cristo. Em Romanos, Paulo fala, nem a morte, nem a vida, nada neste mundo pode nos separar do amor de Cristo. Por isso que Paulo, se você observar o versículo 7, ele fala que ele pensava a respeito dos seus irmãos filipenses, e até tinha certeza, ele estava convencido. Ele começa falando no versículo 7, é justo que eu assim me sinta a respeito de vocês, é justo que eu pense a respeito de vocês. Ele praticamente se baseia no que ele acabou de escrever no versículo 6, que Deus iniciou e vai completar a obra até o dia de Cristo. Então quando eu penso na sua vida, em vocês, que vocês são cooperadores progressivos da graça de Deus, eu não tenho que olhar para a sua circunstância, se você é santo plenamente, ou se você ainda está crescendo. Mas eu estou convencido que Deus começou a obra e Ele vai terminar. Ele vai terminar até o dia de Cristo. Deus age. Age no seu Filho de maneira que Ele coopere com o Evangelho. E participe da graça, participe da obra graciosa de Deus. Seja proclamando o Evangelho aos incrédulos, seja cooperando com o crescimento dos santos. Todos, incrédulos e crentes, necessitam da graça de Deus. Todas as pessoas que estão ao seu redor necessitam da graça de Deus. Com essa convicção, Paulo intercede por eles. Olha aí o versículo 9. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A salvação é garantida pela obra de Cristo lá na cruz. Mas observe a oração de Paulo, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento. Aqui, a ilustração é o ajuste do foco de uma imagem. Olha essa aqui. Conseguiram? Tem uma ideia aí de uma imagem sendo focada e melhorando o foco e você conseguindo enxergar com mais convicção, com mais clareza. O conhecimento deve ser cada vez mais claro, cada vez mais profundo e competente, porque tem uma finalidade. Paulo vai falar um pouquinho na frente dele, mas ele acrescenta, antes de colocar a finalidade, ele acrescenta, e em toda percepção. Então o amor de vocês precisa ser crescido, precisa crescer mais em conhecimento. O Evangelho precisa ser mais conhecido para que vocês amem. Mas toda percepção, aqui, a palavra grega usada aqui é aistesis. Aistesis, ou aistesis, significa habilidade de perceber, discernimento. O contrário, para você entender, o contrário seria anestesia. Anestesia. Talvez vai dar a formar a nossa palavra anestesia. Anestesia é a ausência ou diminuição de sensibilidade. Então, quando ele diz em toda percepção, ele está falando a respeito de uma sensibilidade, que você tenha mais e mais sensibilidade. Quando passar o bisturi, você sinta. Quando você ler um versículo, você está percebendo Deus mexendo no seu caráter. E que você possa responder, não com dor, mas com glória ao Senhor. Aqui, a ilustração, vou colocar aqui, até as crianças vão poder participar aqui. A ilustração é a escola. A criança vai começar a escola, ela não sabe nada. Ela não tem ideia. Quem vai fazer o Itinensei aqui vai entrar. Quem está no Ninensei, Sanensei, assim, está vendo que está crescendo. A criança, ela começa a fazer aprendendo alguma coisa básica. Aí depois ela vai aumentando essa sensibilidade, essa capacidade de aprendizado. E ela então começa a estudar. De repente está estudando sozinha. De repente ela já está desenvolvendo cálculos mais pesados. E aqui, quem sabe, criando já alguma coisa.
Porque a criança, ela não vai apenas aprender coisas novas, mas ela vai ser treinada a perceber o conhecimento a partir de coisas básicas e um segundo passo, mais, um segundo passo, mais e mais e mais. Ter a capacidade de entender e a partir de então desenvolver a prática, quem sabe até mesmo o ensino. Paulo orava para que o amor deles crescesse na nitidez, isto é, que eles tivessem o conhecimento profundo e claro, e orava para que eles tivessem a sensibilidade para aprender. Qual o objetivo? Ele responde, para discernirem o que é melhor. Versículo 10. Aqui, uma tradução poderia ser, para aprovar o que é excelente. Fale para o ímpio, para ele aprovar a santidade. Aprovar decisões santas. Mas não é só o ímpio. Nós ainda temos o nosso amor necessitado de crescimento. O nosso amor ainda não cresceu em conhecimento e percepção. Desligue a sua internet e vá ler um livro que edifica na sã doutrina. Ou vá interagir com pessoas para testemunhar do seu Senhor. Fale isso. Nem todos aprovam essa orientação de imediato. Nós temos dificuldade. Por isso que nós precisamos do fruto da justiça que vem por meio de Jesus. E para a glória e louvor de Deus. Como? Através do relacionamento com Ele. Do relacionamento com a sua palavra. Do relacionamento com o corpo de Cristo, que é a igreja. Cada membro do corpo de Cristo é identificado como fiel, como salvo, como cooperador e participante da graça de Deus. Um participante progressivo, que precisa fazer com que o foco seja cada vez mais ajustado para você entender melhor. E você possa também crescer na sensibilidade. Prosseguindo, o Evangelho que está em Jesus liberta os fiéis para serem proclamadores progressivos da palavra de Deus. Paulo, ele pôde perceber, aqui a partir do versículo 12, de maneira clara, que havia não apenas a permissão de Deus para que ele pudesse depender mais de Deus e conhecer o quanto poderia padecer pelo nome de Jesus. Não é só Deus está permitindo isso estar acontecendo, então eu vou me resignar. Não é só isso. Paulo não, ele pôde perceber que não foi somente isso. Ele pôde perceber que havia um propósito de Deus, que Deus estabeleceu naquela circunstância, havia um propósito que Deus estabeleceu, e que essa circunstância, até mesmo naquela circunstância, foi favorável ao avanço do Evangelho. Quero, irmãos, que aquilo que me aconteceu tenha, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Parecia derrota, mas foi vitória. Propaga-se, fala-se muito, que se algo é de Deus, vai prosperar. Se é de Deus, vai prosperar. Não é essa a ideia? Normalmente não é assim? Na sua vida. Senhor, eu preciso saber se eu devo ir para o Brasil, para o Japão, para a Austrália, para o Timor-Leste. E aí, de repente, aparece lá, passagem para o Brasil, 10 mil ien. O que você vai falar? Está progredindo, está prosperando. É de Deus esse negócio, não é verdade? Passagem para o Brasil aumentou para 1 milhão. Opa, então não é de Deus. Essa é a ideia, não é assim? Que você tem, nós temos assim, nós às vezes encontramos portas abertas e Deus usa isso mesmo para até mesmo nos orientar na direção que vamos. Nós pensamos assim. Mas a ideia se é realmente de Deus, e aí fala assim, Deus não vai permitir que alguém tão ativo e até mesmo fundamental na pregação do Evangelho seja jogado como um vaso quebrado, um vaso desprezado, jogado na prisão. O que Paulo interpreta aqui é que ele não podia sair para proclamar o Evangelho. Com certeza, ele estava preso. Porque havia uma guarda, a guarda pretoriana, ou soldados ligados ao pretório, o tempo todo com ele. Onde Paulo ia, o soldado acompanhava, e certamente 24 horas. Havia revezamento de soldados. Como Paulo, ele recebia pessoas, especialmente judeus, e conforme Lucas relata em Atos, Lucas diz o seguinte, desde a manhã
até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e dos profetas. Paulo, ele percebe que havia um campo missionário que o acompanhava. Onde ele ia, o soldado estava vindo, acompanhando ele, ele falando com os judeus. Então, muitos soldados, todos os dias, ia trocando, quem sabe até mesmo oficiais ou alguma autoridade do império, souberam que ele não estava preso por ter cometido crime contra o império, mas por causa de Cristo, porque ele falava a respeito do reino de Cristo. Por causa de Cristo é que ele estava preso, e isso era um privilégio, é o que Paulo relata aqui. Além disso, muitos receberam motivação, e aí ele fala lá, versículo 14, os irmãos, a sua maioria, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Foram convencidos por Deus a anunciar com mais determinação, com mais coragem o Evangelho. Olhando melhor, Paulo observa que os proclamadores, que entre aqueles que estavam proclamando, há também aqueles que estavam pregando por inveja e contenda. Sempre há aqueles que interpretam a vida de um servo usado por Deus como um privilégio. Ser usado por Deus é um privilégio. De uma certa forma, não é errado essa interpretação. É um privilégio ser instrumento de Deus. Mas o problema é que eles interpretam que é um privilégio que deve ser buscado. Eu vou com a motivação errada. Eu quero ser instrumento do Senhor, é um privilégio, mas eu não tenho que buscar o privilégio em si. Eu quero ser usado por Deus. Não importa a circunstância. Ser usado é ser usado. A proclamação do Evangelho, ela pode ser motivada pelo pecado da inveja. Então, eu não sei se você já pregou o Evangelho porque ficou com inveja de alguém. Mas pode haver. Paulo deixa claro isso. A inveja, quase sempre, ela está presente quando alguém busca resultados pessoais. Seja reconhecimento, louvor, glória, conforto, alegria e por aí vai. Paulo fala inveja e contenda, rivalidade. Pregar Cristo para obter resultados que mostrem aos outros que se tem, quem sabe, o mesmo sucesso ou um sucesso maior do que os outros. Tentando mostrar uma rivalidade, que eu sou o melhor. Paulo, ele reage sem se abalar. Olha o versículo 18. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. O fiel, ele recebe a liberdade para proclamar a palavra. O Evangelho liberta o fiel para ser um proclamador progressivo da palavra, não importando as circunstâncias. Progressivamente ele vai proclamar o Evangelho. Não pode, vou cortar sua língua. Ele continua proclamando com as mãos. Cortar sua mão. Ele vai proclamar com o pé, sei lá, vai fazer alguma coisa para proclamar. Ele não para. Certamente, se a verdade do Evangelho estiver crescendo e firmando mais e mais na sua mente, mais você vai proclamar. Terceira finalidade aqui. Liberta os fiéis para serem parceiros progressivos na confiança em Deus, a partir do versículo 19. Resumidamente aqui, Paulo, o que ele informa aqui é de suma importância. Ele demonstra uma esperança, embora ele não saiba o futuro. Paulo não estava aqui falando o que ia acontecer como lendo uma bola de cristal. Ele sabe que pelo agir de Deus, em resposta às orações dos seus intercessores e da ação do Espírito Santo, seja nas circunstâncias, sejam no seu coração, o que ele aguarda é que o que venha acontecer, Cristo será engrandecido de forma visível. Ele fala, no meu corpo. E ele diz, vivendo ou morrendo. Pois eu sei que o que me aconteceu resultará
em minha libertação. Graças às orações de vocês e no auxílio do Espírito de Jesus Cristo, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Como é que Paulo foi convencido? Eu não consegui descobrir. Mas pode ser por rumores na guarda pretoriana, pode ser por revelação de Deus. Eu não tenho aqui informações de como ele foi convencido de que ele seria liberto. Mas ele declara que sabe que permanecerá e continuará com eles para o progresso e alegria da fé deles. Olha lá, versículo, a partir do 24. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disto, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Paulo foi ensinado pelo Senhor Jesus que o seu viver não era mais seu, mas o seu viver é Cristo. O crente, irmãos, enquanto vive, ele vive progressivamente, crescendo, e na medida em que ele cresce, ele aprende de Jesus, ele aprende do próprio Senhor Jesus, através da sua palavra, que a sua vida não é mais sua. E, portanto, a vida que é Cristo, qual é o propósito da vida de Cristo? De fazer avançar a fé dos irmãos, dos fiéis, daqueles que estão próximos de você. O Evangelho, ele torna o fiel um parceiro progressivo na confiança em Deus. Você é meu parceiro na confiança em Deus? Você tem me ajudado a confiar mais em Deus? Eu sou seu parceiro? Eu tenho ajudado você a crescer na confiança em Deus? Se a resposta for sim para essas perguntas, nós estamos simplesmente respondendo à ação do Evangelho em nós. E nós precisamos dele, do Evangelho, para aumentar mais e mais, porque a nossa parceria é progressiva. Não para. Eu nunca vou falar, eu não preciso mais do Evangelho. Precisamos, porque é progressivo, não vai parar. Agora, se a resposta para uma dessas perguntas, ou todas elas, forem não, então ainda precisamos do Evangelho, precisamos dos irmãos, de forma que eu, na sua presença, vou servir de oportunidade para você ser instrumento, e você na minha presença eu posso ser o instrumento na sua vida. Agora, se eu e você não estamos juntos, se eu não estou junto com a palavra de Deus, também não quero, eu me afasto da palavra. Me afasto da palavra, me afasto dos irmãos. Com certeza, eu estarei me privando da graça de Deus. Me separando da graça de Deus. Porque eu mesmo estarei deixando de confiar em Deus. A ilustração aqui é ostracismo. Ostracismo era uma punição existente em Atenas no século V, onde um cidadão, normalmente um político, ele era colocado lá para ser votado, para ser banido ou exilado por um período de 10 anos. O ostracismo é ficar separado, não participa mais, não participa da política, não era mais um parceiro no progresso da cidade. Isso é ostracismo. Irmãos, que Deus nos dê sabedoria para nós sermos parceiros uns dos outros, parceiros progressivos. Como Paulo ele pôde afirmar aqui no versículo 26, a fim de que, pela minha presença, olha lá, minha presença com vocês, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Nós possamos ter essa sabedoria de vida, de crescer como parceiros, também afirmar como Paulo. Finalizando então esse primeiro capítulo, o Evangelho que está em Jesus liberta os fiéis para serem perseverantes, progressivos no reino de Deus, versículos 27 a 30. Paulo termina essa primeira parte, esse primeiro capítulo, dando uma ordem aos crentes. Vocês devem demonstrar que o Evangelho não apenas realiza uma libertação para que vocês sejam alguma coisa, mas para que vocês vivam. Não é ter a oportunidade de ser, mas é viver. É de fato
fazer parte do seu ser, algo essencial. A verdade do Evangelho de Jesus liberta os fiéis para serem participantes, proclamadores, parceiros, como que dando-lhe capacitação para serem durante toda a sua vida, não é em algum momento. Eu ainda não sou participante, mas eu vou ser no culto geral. Lá eu vou ser. Passou, não vou ser mais. Não, não é essa oportunidades eventuais para viverem. O Evangelho transforma, o Evangelho liberta, para que vocês vivam de maneira adequada ao Evangelho. Versículo 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Viver é realizar algo naturalmente. E você vive uma forma natural porque você é. O pássaro voa. O peixe nada. O pecador peca. O fiel glorifica a Deus. De maneira natural. Ele foi transformado pelo Evangelho. O pecador foi transformado para glorificar a Deus. Permanecer firme, lutar pela fé evangélica. Versículo 27. A fim de que apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Isso significa participar progressivamente da graça de Deus, reconhecendo a boa obra de Deus na vida dos irmãos e aproveitando os meios da graça para que o amor aumente em conhecimento, aumente em percepção. Ele continua, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Lutar, ainda aqui, lutar pela fé evangélica, sem deixar-se intimidar, é proclamar progressivamente a palavra de Deus. Vou cortar sua língua. E continua, não tem nada que nada vai intimidá-lo. Deixa de falar de Jesus, que você vai ganhar e tudo, tal. Nada vai intimidar, nem favorecendo, nem positivamente, nem negativamente falando. Isso significa que você participa progressivamente da graça de Deus, participa progressivamente, proclamando progressivamente a palavra de Deus, buscando sempre a motivação, nunca proclamar por inveja, mas a motivação correta da proclamação. E aí o versículo 28 ainda, na segunda parte. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Entender que sofrer por Jesus é um privilégio, é viver todos os dias como parceiros progressivos na confiança em Deus. Porque na tribulação é que eu sou consolado. É quando eu passo por tribulação que eu recebo consolação de Deus. E Deus usa irmãos para me consolarem. E ao mesmo tempo que eu estou passando pela tribulação, dando oportunidade aos irmãos para serem instrumentos de consolação, eu também estou sendo preparado por Deus naquela lição ali de tribulação, para aprender naquela situação toda, crescendo na confiança em Deus, e com isso estar preparado para consolar outros que virão após mim e vão passar por tribulações. É o que Paulo registra lá, 2 Coríntios capítulo 1. Então eu vou ter o privilégio de ser instrumento de Deus para que os meus irmãos exultem em Cristo Jesus a ponto de transbordar. Olha só, por isso que passar por tribulação ou sofrer por Jesus é um privilégio. Você está sofrendo por Jesus? Cara, eu não estou, eu quero sofrer. É assim que tem que ser. Não para sofrer de maneira jocosa, né? Ou tirar sarro. Não é dessa forma, de querer o sofrimento. Mas é entendendo que é um privilégio. Sofrer por causa de Jesus. É ser usado por Deus, é estar nas mãos de Deus. E aí eu estou sofrendo, é quase que eu pudesse colocar assim, irmãos, quem quer ser um José? Governador, segundo homem do Egito. Você vai ser agora o segundo homem do Japão, ou qualquer país que você queira. Deus vai colocar você para ser
praticamente o primeiro-ministro de um país aí. Ah, que legal, né? Ó, mas eu vou jogar você na cova primeiro. Né? Daí vai ter lá, vai ser vendido, vai ser escravo. Olha só toda aquela universidade que ele passou fazendo curso de governador. É praticamente isso. Deus está querendo, te dando o privilégio de ser usado por Ele numa situação que até outros vão invejar, mas você vai passar por uma tribulação. Privilégio, sofrer por Jesus. Não foi dado a você o privilégio de apenas crer nele, mas de sofrer por Ele. Então, a despeito de estar em combate, ou apenas ouvir e testemunhar que os outros estão em combate, estão enfrentando as lutas por causa de Cristo e na causa de Cristo, nós somos capacitados para perseverar progressivamente, vivendo ou morrendo de maneira digna do Evangelho. É uma ordem aqui. O adjetivo aqui é coragem. Coragem. Por isso o título da mensagem, para frente, fiéis. Concluindo, então. Você quer experimentar a liberdade de você mesmo? Deixar de ser egoísta? Participe progressivamente da graça de Deus. Não seja individualista. Participe com os irmãos. Deixar de ser, então, individualista. Deixar de ser omisso. Proclame progressivamente a palavra. Não omita. Porque você quer que o seu viver seja Cristo, de maneira que você seja um parceiro progressivo na confiança de Deus, na fé dos irmãos. Viva Jesus. Quer ser corajoso nas lutas? Porque as lutas vão vir. Então você tem que enfrentar com coragem. Você vai perseverar progressivamente no reino de Deus. Então, coragem diferente de desistência, o contrário. Quem desiste é covarde. Que essa mensagem, a verdade do Evangelho, liberta o fiel de si mesmo, esteja gravado na sua mente. Se você esqueceu todos os outros P's, lá até coloquei como P para facilitar, memorização aí, você ser o participante, você ser parceiro, perseverante e tudo mais, você pode esquecer, mas lembre-se que a verdade do Evangelho liberta o fiel de si mesmo. Se o Evangelho liberta, então eu devo fazer com que ele cresça na minha mente. Que o Evangelho cresça, para que ele mais e mais me liberte de mim mesmo. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos pelo privilégio de termos o Evangelho diante de nós e podemos, ó Pai, não apenas ler, não apenas consultar de vez em quando, mas fazê-lo ser nossa vida, porque o Senhor já nos capacitou para isso. O Senhor já nos colocou em condições de transformar essas palavras que o Senhor registrou nas Escrituras, transformá-las em vida através de Jesus e a ação do Espírito Santo em nós, de maneira que nós sejamos uma vida que exalta ao Senhor, que possamos viver Cristo em todos os momentos da nossa vida, onde quer que estejamos, em qualquer circunstância que nos encontremos. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor nos dá esse privilégio. Abençoa os meus irmãos aqui, abençoa cada um. Conhece cada um deles, conhece as suas histórias, os seus contextos, conhece os seus corações. Por isso, rogo ao Senhor que visite cada um no seu contexto e trabalhe para que eles estejam sendo cada dia mais parecido com Cristo. Muito obrigado, porque o Senhor, que começou a boa obra, a completará até o dia de Cristo na vida dos meus irmãos. Abençoa aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, ainda não conhecem, não receberam a transformação do seu coração, não tem ainda um coração novo. Que o Senhor use cada um de nós aqui para proclamar a Tua palavra e que os Teus filhos, Teu povo, seja alcançado com a Tua graça. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.